Olá, ouvinte, você que está acompanhando o podcast Eu Cada Um Tem o Seu, já sabe porque eu estou aqui. Mas para quem está chegando agora, resumindo brevemente, depois da perda das duas pessoas mais importantes da minha vida, minha mãe e meu marido, num período de 5 meses, no auge de uma pandemia, eu me senti no meio de um furacão que parecia não ter fim. Mas eu resolvi me continuar. Eu sou Janine Almeida, consultora de imagem e gestão pessoal, e o Eu Cada Um Tem o Seu é um podcast que tem como fio condutor a resiliência e uma experiência de vida que pode te inspirar a recomeçar. Quando a gente passa por uma situação difícil na vida, a gente apela para todos os santos. Todas as manifestações religiosas são bem-vindas, até que a gente encontre o lugar que nos dê mais conforto. E é incrível como tudo parece ser um sinal. Eu não posso ver, por exemplo, uma estrela brilhando mais forte no céu, que eu tenho certeza mais do que absoluta, que é o Marcos e a minha mãe que estão ali, se comunicando de alguma forma comigo. O fato é que depois de ter perdido as duas pessoas mais importantes da minha vida, eu percebi como é essencial que a gente se conecte com a nossa espiritualidade, seja ela qual for. Para conversar comigo sobre a importância da espiritualidade em processos de perda, eu convidei duas pessoas que foram meus anjos da guarda numa hora muito sensível e delicada da minha vida. Eu decidi ir para a Islândia ver a aurora boreal, que era um sonho meu e do Marcos. E lá eu conheci Elaine Oshiro e Edgar Kanashiro. E eu posso dizer que tivemos uma conexão imediata. Foi um encontro de almas mesmo. Sejam muito bem-vindos, Elaine e Edgar. Bem-vinda, Elaine. Oi, obrigada. Prazer em estar aqui. Obrigada por você, por ter aceitado o convite. Edgar, uma honra ter você aqui também. Estamos juntos aqui de novo. Né? E esses dois realmente foram meus anjos da guarda, e nós vamos contar um pouquinho aqui a nossa história, como foi que começou, né? A gente precisa, às vezes, sair da nossa zona de conforto, atravessar o continente, para lá encontrar duas pessoas que a gente nunca podia imaginar que ia se cruzar na vida, né? E essas pessoas viram amigos, anjos. Então, mais do que a aurora boreal, eu trouxe comigo da Islândia grandes amigos. E, bom, Foi encontro, né? É encontro de almas, né? Eu vou contar um reencontro, né? O Di pode falar melhor pra gente sobre essas questões aí espirituais, que ele manda muito bem nisso. Imagino. É pouca coisa, mas é que eu acho que é a conexão, né? Quando essas coisas acontecem de um jeito que a gente, né, menos espera, menos imagina. E a continuação, eu acho que aí sim, eu acho que a confirmação de, né, laços, né, que se criam até de vidas passadas. Porque o nosso encontro se deu lá em 2021, não foi? Se não me engano, outubro de 2021. E até hoje a gente se fala e a gente não... Porque o Edgar mora em São Paulo, a Elaine mora em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E até hoje a gente se fala como se a gente estivesse ali um do lado do outro, né? Não tem distância física que separe quando a energia bate, né? Quando essa conexão acontece. Eu acho que em qualquer lugar do mundo a gente teria essa conexão, mas quando começa com uma aurora boreal, com certeza é mais especial, né? E vou contar aqui um pouco para situar os nossos ouvintes, né? Eu programei essa viagem assim, de uma hora para outra, tinha 5 meses que meu marido tinha falecido, e era um sonho nosso ver a aurora boreal. A gente via vários programas falando sobre a aurora boreal, e eu estava um dia assim, com o celular na mão, e veio no Instagram uma live sobre a aurora boreal. E eu comecei a assistir essa live, acabou essa live, veio outra live. E aí eu vi que esse cara da outra live, ele era de Niterói. Eu moro no Rio, então Niterói e Rio muito perto, né? Falei, é um sinal. E aí eu mandei uma mensagem para ele, eu falei, eu queria tanto ver a aurora boreal.
Aí ele falou, isso era setembro. Eu tô levando um grupo em setembro, outubro, novembro e dezembro. Qual você vai? Eu falei, outubro. E pronto, e resolvi tudo. E fui. E foi assim, minha primeira viagem sem o Marcos, né, sem meu marido. A gente viajava sempre junto, ele sempre foi muito organizado. Às vezes eu não sabia nem para onde eu estava indo, eu simplesmente ia. Só arrumava mala. Só arrumava mala. É frio, é calor, o que que eu tenho que levar? E nesse momento eu tive que fazer tudo sozinha, né? Então foi o primeiro desafio. O segundo desafio foi que, como há 20 anos a gente estava junto, as nossas viagens, é sempre eu e ele. E eu falei, não quero dividir quarto com ninguém, porque eu não estou mais acostumada com isso, né? E aí o Daniel, que era o líder lá da expedição que a gente foi, ele falou, tem 3 mulheres viajando sozinhas, vocês não querem dividir quarto, fica mais barato? Eu falei, não. Aí eu vou fazer um grupo de vocês 3, aí lá eu coloco os valores e tal. Aí a Elaine logo entrou e falou, eu não ligo de dividir. Aí me deu uma coisa na cabeça assim, falei, cara, eu tô experimentando coisas novas, então eu falei, eu também não. E na mesma hora a gente entrou uma no Instagram da outra, viu que a gente tinha muitas coisas em comum, né, Elaine? Foi imediato. Foi Imediato. imediato. Eu falo para ela que eu fui encontrar uma amiga de infância de Mato Grosso do Sul, lá na Islândia. E aí a gente dividiu o quarto e a gente se deu super bem. Deu tudo certo, né? Graças a Deus. E aí o Di entrou nessa história, foi logo após a nossa primeira... Vocês foram antes, né? Foi, a gente se encontrou antes na França, em Paris. Em Comemoramos Paris. meu aniversário. Foi. Depois a gente foi para a Islândia, depois a gente vê a primeira aurora boreal. A gente resolveu botar uma música bem alta, estávamos muito felizes, só que aquilo mexeu muito comigo, porque era um sonho meu e do Marcos, e eu comecei a chorar. E nesse momento, o Edgar me abraçou e falou assim, não fica assim não, ele tá aqui. Falei, gente, como ele tá falando isso para mim? Ele nem conhece a minha história. Só que ele já conhecia, né? A conexão de almas é assim. Bom, Elaine, em que momento a espiritualidade entrou na sua vida? Bom, eu tenho uma educação religiosa desde criança, mas eu digo que a espiritualidade fez parte da minha vida depois de adulta. E é engraçado, né? Porque a gente fala assim, que normalmente vem no amor ou na dor. Eu passei por vários momentos de dor e inclusive de perda, como as que você comentou, mas eu digo que a espiritualidade, para mim, veio através do amor. Pode contar um pouquinho da sua história também, tá, Elaine? Você também, Edgar. Em 2006, os meus pais faleceram, eu morava com eles ainda, né? Tinha 26 anos. E eles faleceram com um intervalo de tempo de 4 meses entre um e outro. A minha mãe teve um acidente e ficou 12 dias em coma e faleceu. E um mês depois a gente soube que meu pai tinha câncer e já era metástase e ele teria mais 1 ano de vida. Mas dali, mais 3 meses, ele faleceu também. Então, foi um choque muito grande para mim, porque eu morava com eles, eram as pessoas mais importantes da minha vida, e na situação eu fiquei muito revoltada. Então, naquele momento, a espiritualidade era o que eu não tinha, porque eu parei de acreditar que Deus existia, eu fiz muitos questionamentos e fiquei muito revoltada. E depois de um tempo processando, eu fiz um movimento de sair da minha dor, quando eu comecei a me abrir na relação com o outro. Então, eu começava a perceber que a minha dor não era a maior dor do mundo, que tinham outras pessoas que também passavam por aquilo e por situações, às vezes, até piores do que a minha. Então, eu digo que eu entrei em contato com a minha espiritualidade no momento que eu consegui tirar o foco da dor pela perda e focar na gratidão pelo tempo que eu tive os meus pais, pela bênção de ter tido pais como eles. Então, eu mudei, sabe? Eu fiz essa virada de chave.
E aí, nesse momento, eu consegui me abrir para a vida, me abrir para o outro, e eu consegui me abrir para mim, especialmente, para me permitir viver, ser feliz, me amar. E por incrível que pareça, esse foi o meu encontro com a espiritualidade, que não foi por um caminho religioso que eu sempre segui, mas a espiritualidade, para mim, acredito que veio dessa forma. Depois de perdas, né. E você, Edgar, conta um pouco da sua história pra gente, da sua relação com a espiritualidade. Eu sei que você também tem uma história com seu pai, né, que você não conta aí, é melhor você contar do que eu. Com os meus pais, na verdade, né, até, né, minha mãe também, né, foram 10 anos, né, de câncer, 5 da primeira operação e 5 de metástase. E foi nesse período aí, mais ou menos, que eu já comecei a frequentar, né, o centro, me indicaram, eu não conhecia nada, né, até para falar a verdade, eu ia lá para, até mais de curiosidade do que, né, assim, para entender, né, e comecei a frequentar, gostei, as coisas começaram a fazer sentido, né, naquilo que eles falavam, naquilo que eles estavam tentando passar, e aí, foi. Só que, e eu estava num momento, né, depressivo, estava num momento ruim, né, aí passou, adivinha, parei de ir, né, aí parei, fiquei acho que uns 2, 3 anos sem frequentar, aí a família de uma ex-namorada minha era espírita, e então me aproximou de novo, e aí depois numa depressão mais forte que eu tive mesmo, procurei voltar e encontrei uma casa que, né, me ajudou demais, né, lá é espiritualista, na verdade, né, tem tanto a parte de cirurgia espiritual, como também tem, né, os nossos amigos da Ubanda, né, que tem o Preto Velho, tem Caboclos, índios, né, então, e eu aprendo muito lá, né, foi muito legal, e é onde eu fico até hoje, né, mas o conhecer mesmo foi assim, foi na dor, né, me sentindo meio mal, curiosidade, e aquilo começou a me fazer bem, e comecei, né, não larguei mais. E a gente cresce nesse momento onde a gente está mais desesperado, né, quando aparece alguém e apresenta é o que eu falei lá no princípio, a gente apela para todos os santos, né, não é que existe uma Uhum. religião que vá melhorar a minha cabeça, é a minha espiritualidade, é a minha busca, é aquilo que me conforta. Tem gente que se sente mais confortável na igreja, outros no culto, Sim, outros então, assim, não é o local, não é o lugar, é o que entra dentro da gente, né, o que nos traz consolo. o que eu acho que é o assim, o que começa a fazer sentido, né? Isso, Independente do religião, né? Eu acho que dizem, né, que religião só tem desse lado, né? Do outro lado lá não tem essas diferenças. E eu acho que é isso, né? Mas onde você tem que se sentir bem. Tem centro que eu não vou me sentir bem, né? Então, é o lugar. É onde o coração mandar, tem que ir e continuar. exatamente. E qual é a importância que vocês acham da gente se conectar com a espiritualidade no processo de perdas? Então, esse processo de perda, ele, acho que primeiro que ele é diferente para cada pessoa, não existe um tempo que isso dura, né? Porque eu vejo que quando a gente passa por isso, a gente costuma se cobrar demais também, ou se comparar muitas vezes. Então, primeiro a gente entender que cada processo é único e, e tem etapas também. Acho que a espiritualidade, você ter ferramentas para se ancorar, coisas para acreditar, é o que vai te trazer para cima
e vai agilizar esse processo para que a dor passe e se transforme o quanto antes em uma saudade boa, uma saudade que doa menos no coração, porque isso sim, com o tempo vai acontecendo. Então, eu acredito que a espiritualidade ajuda a gente a dar uma aceleradinha um pouco nesse processo de diminuir o tanto que isso dói aqui dentro, sabe? O tamanho daquele vazio. Então, eu vejo que a gente buscar e ter o entendimento facilita bastante. Eu vejo que com tudo que eu caminhei hoje, de vivência, de aprendizado, talvez eu teria passado de uma forma diferente. Mas o aprendizado que eu tive foi justamente porque eu tive a experiência, então tá tudo certo também, né? Tudo faz parte de um processo de evolução nosso. Então, espiritualidade, eu vejo que, como o Di falou, você pode ter uma religião que é uma ferramenta para caminhar na espiritualidade, ou não. Então, são vários caminhos, e é importante a gente encontrar qual que é o caminho do nosso coração, aquele que a gente vai se sentir bem. Mas entendo, sim, que são âncoras, assim, que nos ajudam a passar por processos difíceis de uma forma mais tranquila, e eu acho que a gente ganha resiliência, sabe? Nos ajuda. Eu acho que não tem certo ou errado, né? É o que vocês estavam falando aí, é o que Sim. mexe com a gente, o que nos traz conforto. Eu particularmente acredito um pouquinho de cada coisa e é isso que me dá força para continuar. Eu eu prefiro acreditar que existe uma força maior que me guia, né? Eu acho que isso me fortalece. Di, qual é a importância da gente se conectar? Não, é essa outra pergunta aqui agora. Vocês acreditam em energias que se conectam, tipo, meu santo não bateu com o seu, ou o meu santo bateu com o seu? O que você acha disso? Porque, por exemplo, né, eu falei aqui no começo, eu fui lá para o outro lado do mundo, Uhum. num momento de muita fragilidade, não sabia o que eu ia encontrar lá, e aí pronto, meu santo bateu com o de vocês. Como é que é isso? Então, eu acho que assim, no caso assim, que aconteceu com a gente, né, por exemplo, aí eu acredito que é alguma ligação, né, de alguma vida passada, talvez, mas que existe, né, sempre eles chamam de laços ou cordões, né, energéticos que ficam marcados, né. E agora, quando você fala assim, o sangue não, O o santo. santo não bateu, aí eu já não sei não, eu acho que é ego nosso mesmo, eu acho que é a É, gente que não gostou, deve existir também, né, que o mas santo não tem nada a ver com isso, né? exato, né, porra, eu acho que é mais fácil a gente estar Você errado não do que, gostou do cara e fala que a culpa é do santo. então aí eu acho que eu acho que aí é o problema nosso, mas essa coisa assim de ligação mais forte assim, é aquelas coisas que a gente não consegue explicar direito, né? Mas até onde eu sei, são esses cordões que são criados e fica, né? E aí fica no perispírito, no espírito, eu não sei direito onde fica ligado, mas já tem essa ligação, né? Então, E assim, eu vou falar da minha experiência, né? Que eu, como eu já falei, eu estava num momento meio desesperador da minha vida. Aquela viagem para mim foi uma fuga da minha casa, do meu espaço, do meu mundo, sei lá, vou me jogar e vamos ver o que que vai dar. E aí tudo casou, tudo veio bom, tudo na hora certa, as pessoas certas. Enfim, como você explica isso aí, Elaine? Eu acredito, assim, no que o Di falou, assim, algumas coisas a gente não explica, de conexão com algumas pessoas realmente é diferente, e na minha crença, eu creio, sim, que pode ter ligações de vidas passadas, tanto conexões positivas quanto negativas, também acredito que existem. Mas eu acho que, além disso, também tem uma questão energética,
de vibração que a gente emite. Porque todos os Perfeito. nossos pensamentos, tudo aquilo que a gente se alimenta no nosso dia a dia, de coisas boas ou ruins, a gente está vibrando numa frequência. E aí, quando você encontra pessoas que vibram na mesma frequência, também é mais fácil de você se conectar. Então, a gente se conectou imediato pelo Instagram, por exemplo, nós duas, porque a gente viu várias afinidades de gosto, né? Foi uma coisa. Mas aí depois também teve uma coisa bem forte, porque foi muito imediato, que provavelmente foi algo energético que também não tem barreira física, né? Então, a gente vibra uma frequência de acordo com aquilo que está dentro, de acordo com a nossa intenção. Então, essa questão do santo bater ou não bater, não é culpa do santo, não. É a gente. Eu acredito que é o que está dentro, porque eu posso emitir uma frequência positiva e alterar, inclusive, o ambiente à minha volta, como eu posso estar emitindo frequências negativas. E aí eu penso, sim, que de acordo com a frequência que você está vibrando e até a sensibilidade que você tem, você pode ser mais sensível a essas vibrações ou não. Então, quando você chega perto de uma pessoa ou de um ambiente, você pode ter aquela sensação assim, nossa, meu santo não bateu com esse lugar, ou com esse grupo, ou com essa pessoa. Acredito sim, por uma questão até energética. É, porque eu, por exemplo, naquele momento, eu não me julgava uma boa companhia. Eu estava num momento que eu estava chorosa mesmo, assim. Eu falo, a van que levava a gente para os passeios, se as janelas falassem, né? Eu estava, todo lugar que eu olhava, eu chorava, porque eu imaginava, ai, Marco podia estar aqui. Então, eu não me julgava que eu estava aberta para amizades, para ser uma boa companhia. Mas, enfim, no final eu consegui encontrar boas companhias, né? Janine, só a sua atitude de ir para o outro lado do mundo para fazer isso é uma super vibração de uma intenção de fazer algo, o tanto que você se desafiou para aquilo. Então, o sentimento ele vem, a emoção ela vem, mas a sua atitude foi uma atitude de muita coragem e uma intenção muito positiva, sabe, de fazer aquilo. Então, tanto que a gente não percebia. O dia, eu acho que eu pode até comentar aqui. Aquele momento do choro foi o único momento que eu te vi fragilizada. Fora isso, você estava sempre alegre, sempre positiva. Então, eu acho que isso estava dentro de você, mas não era o que a gente percebia, sabe? Quando a gente encontra pessoas sensíveis que conseguem abraçar nossa causa, fica tudo mais tranquilo, né? E a gente estava falando de conexão, né? E essa conexão se deu fora, quando a gente se conheceu, mas quando a gente retornou, a conexão continuou. E eu me lembro um dia que eu estava em casa, foi uma quinta-feira, eu estava em casa triste, muito triste, chorando. Na mesma hora, o Edgar me mandou uma mensagem assim: eu estava aqui em casa pensando em você, eu posso fazer uma oração para você? Enfim, de onde vem essa sensibilidade de. Eu não sei explicar, não. Mas, assim, hoje em dia eu não duvido mais, não. Entendeu? Vem as coisas assim, aparece, né? Vem algum pensamento, alguma coisa, um nome, alguma coisa assim, aí eu já, né? Já faço o que eu acho que eu tenho que fazer e agora explicar como é que eu. Não sei, né? Talvez é intuição, né? Eu acho que é intuição. Quando vem as coisas assim na cabeça, hoje em dia eu vou lá e faço. E erro de vez em quando, né? Não é sempre, né? Porque tem aquela coisa que pode ser eu, né? Então, e é difícil de saber, né? Quando é a intuição mesmo e quando é coisa da gente, né? Mas vem, mas não sei explicar, não. É, com você, com outras pessoas assim que eu tenho, principalmente quando tem algum contato um pouco mais próximo por um tempo, né? E aí acho que fica mais forte. Aí acontece com um pouco mais de frequência, mas não é com todo mundo, não.
Mas Mas não eu sei explicar, não. percebo isso em você muito forte. Eu lembro quando a gente estava lá na Islândia ainda, que o carro parou de Uhum, funcionar do nada, parou, desligou, acabou, não uhum. tinha luz, não tinha motor, não tinha nada que fizesse o carro pegar. Aí você desceu da van, foi para frente da van, não sei o que você fez lá, mas você abriu os braços e o carro funcionou. Aquilo assim, não sei o que você fez, mas o negócio deu certo. Também outra gente estava em Mato Grosso do Sul, estava lá no Pantanal e ele tinha que pegar um voo, te confundiu no horário, a gente saiu em cima da hora, achou que não ia dar tempo, todo mundo nervoso e ele na calma, não tem problema, vai. E chegou lá e deu tempo. É, Como eu é que não sei faz explicar, isso não. assim, né? Essa espiritualidade tão intensa assim. Não, assim, é aquela coisa, assim, aí é magnetismo, né, que eles chamam, né, é um negócio, sei lá, o pessoal vai ter que estudar isso aí. Mas eu sei que existe. Aí eu vou lá e faço. De vez em quando dá certo, ué. Ó, você vai ter que dizer como é que funciona esse magnetismo aí, ué. Todo mundo vai ficar curioso. Mas É. e Mas dá aí, e certo, aí tá, gente? Só para dizer para vocês, dá certo. Eu acho que pode nem sei. até ser o magnetismo aí que você está falando, mas o que eu vejo em você é um nível de confiança e entrega, porque muitas vezes a intuição ela vem e a gente não acredita, e aí a gente Uhum. deixa ela passar. Então, o que eu vejo muito em você é isso, assim, você confia que você é canal, você é ferramenta e você tem esse nível de entrega que eu acho que é importante, sabe? É. Porque de vez em quando funciona, aí você não tem mais como você questionar as coisas. Mas erra também, né? Assim, não é sempre que dá certo, né? Já pensou eu conseguir tudo que eu quero? Vai dar ruim, né? Então, mas é aquela coisa, acreditar, eu acho. Eu acho que é acreditar mesmo, né? Se vai dar certo ou não, a gente não tem garantia de nada, né? Mas depois que você vê que as coisas acabam funcionando, você vai fazendo e vamos que vamos. Elaine, você sempre tem a palavra certa na hora certa. Você se considera um canal de energia? Então, eu acho que canal todos nós somos. Então, como o Di acabou de comentar aí dessa questão, a energia ela está, né? Como a espiritualidade está para todo mundo. Então, eu considero que eu sou uma ferramenta da luz, que é maior, que é algo maior do que a gente, do que essa existência, do jeito que todos nós somos. Então, eu acredito que para a gente fazer essa conexão, acho que quanto mais a gente tem esse nível de confiança e entrega que a gente acabou de falar, né, que eu vejo no Di, por exemplo, quanto mais a gente consegue se conectar com essa espiritualidade, isso vai aumentando, por quê? Porque a gente confia e a gente acredita que isso é possível e a gente faz essa entrega que é necessária para entender que se eu estou emanando luz, emanando vibração, nada disso é meu, né? Eu só faço só sou ferramenta dessa luz que é muito maior. Então, acho que quando você coloca a intenção, sabe, de fazer isso pelos outros, pelo mundo, pelo ambiente que você vive, você é automaticamente um canal. Só de você manifestar essa intenção, e aí a espiritualidade vai utilizando desses canais, assim, porque a energia ela está no ambiente e a gente pode conectar com ela de acordo com a vibração que está no nosso corpo. Então, acredito que sim, que eu sou como todos nós somos. O que está em jogo nessa sensibilidade? É observação, são caminhos espirituais, é percepção do corpo e da alma do outro. Como é que é chegar até o outro de uma forma tão certeira, né? Porque eu vivenciei isso com vocês. É,
Foi o quê? Observação? É o quê? Acho que a observação é maior, né? E a vivência que a gente vai tendo, né? É, né, a gente tem que sempre olhar primeiro para a gente tem que se conhecer e tal, mas a gente observar o que está acontecendo em volta, né? É, porque todo mundo está passando sempre por alguma coisa, né? Sempre tem alguma coisa, nunca está tudo perfeito. E aí, e observar o comportamento das pessoas, né? E tentar ajudar, né? Fazer o melhor que a gente pode para todo mundo que está perto. Eu acho que aí não é muito essa parte assim tão espiritual, eu acho que é mais a gente mesmo olhar, sabe, de uma forma diferente pro próximo, né, para quem está do lado da gente, né, deixar tudo na mão da espiritualidade e tá certo, né, então tem que, Sobrecarregar a a gente, espiritualidade. a gente tem que fazer a nossa parte, né, a gente tem que fazer, procurar o caminho, quanto mais a gente estudar, quanto mais a gente entender como é que as coisas funcionam, com certeza isso ajuda e muito, né? Mas e depende só da gente. O negócio é esse. Só depende da gente. E o que que a gente faz no dia a dia para a gente manter essa conexão com a espiritualidade? Eu acho que, como o Di falou, primeiro é a conexão com a gente. Então, o autoconhecimento, ele é super importante, né? A gente está se observando primeiro, para depois a gente observar o outro. Então, essa observação acho que acontece dentro. E tá cuidando mesmo os nossos pensamentos, tudo que a gente se alimenta, o que a gente deixa entrar. Se são coisas positivas, né? Ou se eu estou deixando entrar no meu organismo, na minha mente, nas minhas emoções, coisas negativas. Então, como a gente comentou, a gente sempre acha um caminho, mas eu acho que primeiro começa com a conexão comigo. E eu acho que quando a gente tem esse interesse real pelas pessoas, esse interesse de compartilhar o bem, como o Di falou, não precisa achar que isso é sensibilidade ou é mediunidade, ou não precisa pôr um nome nisso, sabe? Porque essa conexão ela já começa a acontecer naturalmente, assim, só pelo olhar mais cuidadoso com as pessoas, a gente começa a perceber o mundo à nossa volta diferente, assim. Então, acho que muito vai de uma intenção positiva, a gente encontrar sentido, a gente encontrar um propósito. Para mim, eu acho que tem muito disso. É que existe uma diferença muito grande entre olhar e ver o outro, né? A gente pode só olhar e não ver o que está se passando, né? Acho que a conexão se dá quando você passa a ver de verdade, né? E hoje está muito acelerado tudo, então, né, existe um automatismo, assim, que as coisas ficam muito superficiais, as relações estão superficiais. Então, se a gente fica só aquele comportamento automático, aquela repetição de padrões, a gente perde o que é mais profundo, o que é verdadeiro, o que é essência. Então, quando a gente coloca esse olhar de cuidado, a gente faz conexões que são mais profundas, né? Sim. E como que a gente lida com a descrença do outro? Como é que é isso? Porque eu digo assim, no momento, que eu falei, no momento de fragilidade, a gente vai aceitando tudo que vem para gente, tudo que passa por perto, que vem na nossa mão. Mas quando a gente não está nesse momento de fragilidade, é mais difícil você acreditar em alguma coisa. Eu acho que a fragilidade nos traz mais facilidade, às vezes, né, em curtos caminhos. E como que faz para lidar com a descrença do outro? Cada um tem seu tempo, não adianta. Isso aí não adianta você querer, pelo menos eu, né? Foi a minha experiência que eu tive com pessoas próximas a mim, né? Né, eu via que aquilo era bom, eu queria passar né, pros outros, né? E os outros me chamavam de louco, né? Então, entender, né? Que cada um tem o seu momento
Acho que o pessoal chama hoje de despertar, né? Cada um tem seu momento. Não adianta você querer explicar, mostrar e fazer as coisas, porque se ele não tiver na hora dele entender algumas coisas, não vai adiantar, né? Então tem que respeitar, eu acho que esse lado, assim, de que no momento certo e na hora que precisar, vai buscar, né? Eu acho. Eu acho que Por acreditar aí. nos fortalece em vários momentos, né? Nos deixa de pé. Eu lembro Uhum. quando meu marido estava no hospital, ele estava com um câncer terminal, com metástase, não tinha mais jeito. Mas até o último minuto eu acreditava num milagre. E até Uhum. uma pessoa falou para mim: "Você acredita em milagre?" Eu falava: "Eu acredito." Porque naquele momento era a única coisa que eu podia acreditar. Não tinha Uhum. outra chance. E até eu lembro que essa mesma pessoa, Marcos já tinha falecido, eu estava na varanda da minha casa e eu vi uma estrela brilhando mais forte, num momento que eu estava muito triste. E eu vi e achei que ele estava ali conversando comigo. E eu contei isso para essa mesma pessoa, que ela falou para mim: "Você não acha muito infantil esse pensamento?" Então, assim, se é infantil para ela e para mim era um fio de esperança, eu fico com o meu fio de Uhum. esperança. Eu acho que É, acreditar em alguma coisa nos torna mais fortes, né? uhum. Mas Eu acho desculpa, pode falar. esse comentário que você fez, quando a gente está no momento de fragilidade, a gente se agarra a qualquer coisa, e é real. É, é lógico que existem muitos caminhos e só a gente vai saber aquele caminho que vai ser o nosso, né? Nosso coração sabe, o nosso coração sente. E a gente, o outro pode falar o que quiser, a gente sabe da nossa verdade. Então, quando esse sentimento é forte, o que eu falo é: deixa a descrença do outro para o outro. A gente tem o que é a verdade aqui dentro e a gente confia nisso. Quando a gente está num caminho de encontro com a espiritualidade e a gente fala disso, a gente vai encontrar muitas resistências. Por quê? As notícias trágicas, por exemplo, as notícias ruins, elas viralizam fácil. Mas se você tentar falar de amor, de fazer o bem, de espiritualidade, você vai encontrar muita resistência. Porque não é o padrão, não é o comum. O normal é as pessoas ficarem nas emoções negativas, porque viciam, inclusive. Né? Os pensamentos negativos viciam, os sentimentos negativos viciam. Então, é um caminho que a gente encontra muita resistência. Mas quando você encontra o seu caminho, seja fiel àquilo, porque a gente sabe o que a gente sente. Então, a descrença do outro, você deixa para o outro, né? Vamos seguir. É, muita gente, né, quer se conectar com a própria espiritualidade, mas não sabe por onde ir. E o que buscar afinal? Alguma dica? Eu acho que é procurar alguma coisa que vai gostar. É, é, eu, eu sempre tive curiosidade de conhecer várias, né? Então, eu acho que pode começar por aí também. Buscar não só centro espírita, um centro espiritualista, umbanda, qualquer religião, né? E aí, aonde você se sentir bem, você fica, né? A espiritualidade, ela está em todos os lugares, né? Ela atua em todos os lugares. Então, independente de onde ficar, né? Mas buscar, eu acho que esse é o primeiro. Estudar, hoje em dia tem bastante matéria, coisa, né, sobre a internet. Então, buscar, estudar alguma coisa que gosta, e aonde gostar, ficar. É que às Mas vezes a tem que buscar, gente. se não ficar em casa, não chega. E às vezes a coisa está no nosso lado, assim. Eu lembro de um dia que eu fui na farmácia. Quando eu saí da farmácia, tinha um rapaz me pediu assim: compra um chinelo para mim, que amanhã eu tenho uma entrevista de emprego para entregador de farmácia e eu não tenho um chinelo. E aí, na minha casa, tinha alguns chinelos novinhos, que era do meu marido, e estava lá.
Aí eu falei, olha só, eu vou trazer um chinelo para você. Eu não vou comprar, mas eu tenho em casa, eu vou trazer para você. Aí, aliás, se você tiver uma calça jeans também e puder trazer para mim, eu lembro que eu doei todas as roupas. Mas ele falou isso, me veio uma coisa na cabeça, assim, eu fui em casa. Eu peguei o chinelo e eu lembrei que tinha uma calça jeans que estava novinha, com etiqueta que eu não dei. Ficou lá guardada. E eu peguei para levar para esse cara. Quando eu voltei lá, ele não estava. Aí eu perguntei até a moça da farmácia, tinha um rapaz aqui, ela, não vi não, cheguei agora. Aí eu falei, bom, vou embora então. Quando eu estava indo embora, ele estava vindo. Aí ele falou, nossa, você voltou. Aí eu falei assim, sim, ó, eu vim trazer o que você pediu e tal. Aí ele pegou minha mão, ele deu um beijo na minha mão, falou, você vai ser muito abençoada, mais do que você já é. E nesse momento, assim, a gente fica cismado, né? Porque a gente ainda tem um resquício aí de pandemia e tal, mas naquele momento eu não senti essa vontade de tirar a minha mão dali. Eu senti que ele realmente era uma coisa, uma energia positiva, um fluido bom que estava vindo para mim, né? E isso me fez bem. Então, assim, a gente não precisa buscar, às vezes, dentro de um templo, de uma religião. Às vezes a gente busca num olhar para um outro que está precisando, né? Às vezes ele está precisando de você, mas ele te manda uma palavra que você que sai beneficiado, né, disso. Eu concordo, Janine. Esse foi o meu caminho, né? Que começou pelo voluntariado. Então, assim, o encontro com o outro, porque e como o Di falou, achei bem interessante assim, atitude. Então a gente tem que colocar uma intenção e uma ação, e não precisam ser coisas grandiosas. Então assim, um pequeno passo de cada vez, como esse exemplo que você colocou. Quando você primeiro acreditar, né, que é possível essa conexão, esse encontro, e, e começar a acreditar mais nas pessoas também, porque a gente entra numa desconfiança de todo mundo, que primeiro você desconfia, né, para depois você acreditar. E quando você coloca a sua ação, você transforma o mundo que está ao seu redor, as pessoas, porque algo começa a mudar aqui dentro. Então tem aquela coisa que fala, né, depois da tempestade sempre vem a bonança. Se você se afundar na tempestade e ficar esperando, a bonança não vai vir. Então, vai vir, mas depende de uma atitude, mesmo que seja uma intenção de começar a fazer. Então, espiritualidade pode ser dentro de uma religião, que é uma das ferramentas, e é boa, né? Quando ela não divide, não julga, é uma ferramenta muito boa de encontro com a espiritualidade, mas existem várias outras formas que eu falo assim, a minha espiritualidade é o caminho do amor, que começa com o alto amor. Então, quando você se permite amar a si próprio e se encontrar, você começa a amar tudo que está ao seu redor, amar o outro, não julgar. Quando você não se julga, você julga menos o outro também. Então, eu falo que espiritualidade para mim é um encontro com a nossa essência, com a nossa verdade, e sempre começa dentro. Sim. E até assim, às vezes a pessoa. Quem acredita, tem gente que não acredita em Jesus, em Deus, enfim. Mas quem acredita fala, Jesus vai voltar, e às vezes está esperando Jesus voltar em forma de não sei o quê. E às vezes é aquele cara que estava ali na rua precisando, Isso, né? perfeito. Né? Eu falo assim, quando eu estou passando uma dificuldade grande, eu digo que eu tenho que encontrar Jesus. E encontrar Jesus é ir para a comunidade e encontrar Jesus nos olhos das pessoas que estão ali. Essa é a maior cura que tem. Porque a nossa dor fica tão pequenininha, sabe? Que Sim, passa rápido. é verdade. Olha, gente, é um prazer enorme ter recebido aqui Elaine e Edgar, meus dois anjinhos da guarda que eu encontrei do outro lado do mundo. E tem uma pergunta que eu faço para todo mundo que está sendo entrevistado, eu vou fazer para o Di, para a Elaine. Edgar, dentro do nosso tema, cada um tem o seu, o que o seu eu pode falar para o eu de quem está nos ouvindo nesse momento e está se sentindo sem energia para se continuar? Fazer diferente, né? Fazer diferente. Quando tá tudo ruim, né?
tá terrível. Você não vê saída em nada, não vê solução. Tem que começar com coisa simples, eu acho, né? E coisa no dia a dia, né? Mas mudar, né? Fazer alguma coisa diferente, nem que seja uma caminhada no quarteirão, né? Uma coisa que você não faz todo dia, mas começar com umas coisinhas pequenas assim, mas tem que mudar, tem que fazer diferente, porque senão não vai sair do lugar, né? E ninguém vai fazer isso. Ninguém faz isso pela gente, né? A gente tem que fazer. Então, assim, é devagar, é difícil, dá um trabalho, a gente pensa em desistir no meio do caminho, né? Acha que está fazendo errado, mas é procurar sempre estar fazendo diferente, procurar fazer alguma coisa que gosta, né? Ajuda bastante, né? Então, porque a gente começa a sorrir, né? O dia a dia da gente, se a gente não mudar, ele vai continuar do mesmo jeito, né? A gente não sai do lugar. Então, acho que é isso, é começar alguma mudança no dia a dia, na vida, no pensamento, nas atitudes que vai fazer, né, a gente sair da bolha, né? Eu acho que é isso. É. Tem pessoas que buscam fica em busca de boas vibrações, mas só vê coisa ruim, só fala coisa ruim, só sabe só dá notícia ruim, então as boas Para de assistir vibrações, TV, pelo amor de Deus. as boas vibrações vão se afastando, né? E você, Elaine, a mesma pergunta, tá? Dentro do nosso tema eu, cada um tem o seu, o que o seu eu pode falar para o eu de quem está nos ouvindo nesse momento e está se sentindo sem energia para se continuar? Acreditar que pode sair deste lugar onde está e agradecer. Acho que a gratidão tem um poder de mudar e transformar qualquer situação. E tem uma fala de Chico Xavier, quando ele fazia atendimento às mães enlutadas, que perguntavam por que eu? E ele dizia que a pergunta certa era por que não eu? Então, mais do que perguntar o que a vida tem para mim, é a gente perguntar o que eu tenho para entregar para a vida. Só que tem situações que isso fica muito difícil, porque a dor é muito grande. Então, quando o vazio está muito grande, tirar o foco da dor, da nossa dor. Quando a gente consegue olhar para o outro, a gente consegue tirar o foco da nossa dor e colocar em qualquer outra coisa que seja algo positivo, que seja uma intenção de gratidão, uma intenção de doação. Quando eu estava passando por uma situação muito difícil e eu coloquei a gratidão como parte da minha vida diariamente, até hoje eu faço isso. Se eu não tinha nada para agradecer, eu agradecia o sol que estava brilhando, o céu que estava bonito, mas eu agradecia. Então a gente sempre vai ter o que agradecer. Agradecia o dia de vida, mesmo que o dia tivesse muito ruim. Então quando a gente muda o foco, as coisas começam a acontecer diferente, porque a gente começa a mudar o sentimento que está dentro. Então eu realmente acredito porque eu vivenciei e vivencio até hoje. A gratidão, ela tem esse poder de transformar. E aí, paciência com o seu processo e entender que vai ser aos poucos, né? Igual o Di falou aqui, um pequeno passo de cada vez e se acolher com muito, muito alto amor. Sim. Olha, eu fico muito, muito agradecida e muito feliz de ter vocês aqui, porque vocês foram luz no meu caminho no momento nublado. E eu acredito que pode ser luz para o caminho de muita gente que está nos ouvindo, né? E de ver que a solução às vezes não está no caminho mais difícil, né? Está ali do nosso lado. Vocês trazem isso lindamente, de uma forma muito simples, muito autêntica, muito real e que conforta. Muito obrigada pela palavra de vocês. E eu queria que deixasse as considerações finais. Elaine tem um trabalho lindo chamado Desconnect, que trabalha a inteligência espiritual, né? Deixe seus contatos, Elaine, no canal aberto. O Di também pode deixar os contatos,
que vocês quiserem aí, considerações finais. Perfeito. Eu tenho uma empresa no Instagram, é @desconecte consultoria, que eu trabalho com inteligência espiritual e faço cursos para que a gente consiga ampliar a espiritualidade de forma prática. Então, sem vinculação religiosa, dogmática, é uma abordagem científica e que apresenta caminhos práticos, né, para a gente conseguir fazer isso no dia a dia. Então, deixo aí quem quiser seguir. E, Janine, agradeço imensamente, parabenizo por essa iniciativa, porque se você enxerga a luz, é porque você tem essa luz dentro, e a gente vê que essa luz, ela brilha muito, muito, e a gente sabe que você está ajudando muitas pessoas que estão passando dificuldade, e você também é luz na minha vida e nas nossas vidas. Então, para mim, é um grande prazer estar aqui com você. Muito obrigada, viu? Muito honrada mesmo. E fala de novo, o Instagram é o quê? @desconecte, é isso? Conecte Consultoria. Desconecte Consultoria. Isso. Edgar, deixe suas considerações finais. Não sei muito o que falar, não. Acho que foi dito aí no canal, né? Mas eu queria agradecer, assim, esse trabalho que vocês fazem, né? Né, tanto a Elaine com o Desconecte, você que está fazendo, né? Eu, cada um seu. É muito legal isso, né? Porque vocês vivenciaram, né? Vivenciam, estudam, e passar esse tipo, né, de conhecimento é muito legal isso, né? Porque de uma certa maneira, certamente ajuda muito a quem está passando, né? A quem está precisando, e é legal, né? É bonito, né? É um trabalho assim, espiritualmente vocês estão bem assessorados, eu até diria, sabe? Porque para fazer, né, as pessoas melhores, né? É isso, né? É o que funciona, fazer o bem, né? Para todo mundo aí, que o caminho é esse, né? Tem uma frase que até quando a gente se conheceu lá na Islândia, lá com a Elaine, que a gente falou, que é: se o homem soubesse que fazer o bem faz bem, faria por egoísmo, né? E não sei, para mim, por um bom tempo eu me sentia daquilo, né? E é real, eu acho. Então, eu acho que quando entender, né, que a gente tá fazer o bem, isso volta tanto pra gente, né? As coisas vão andar direitinho. Muito obrigada mesmo. Vocês me fizeram tanto bem que eu quis compartilhar um pouquinho desse bem com os nossos ouvintes, trazendo vocês aqui. Tá bom? Muito obrigada pela presença. Obrigada. O Eu Cada Um Tem o Seu fica por aqui. Se você se identificou com o tema ou conhece alguém que precisa nos ouvir, fica a dica. Toda quinta-feira, um novo episódio para você. Você pode fazer perguntas, deixar sugestões e relatos no meu perfil do Instagram, o @JanineAlmeida_. Até o próximo programa. Tchau, tchau.